pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniele, eu sou professora e sou coordenadora do curso de administração de empresas da Strong Exags, e eu vim hoje para a gente conversar um pouco a respeito do curso de administração de empresas. Queria falar com vocês um pouquinho sobre o que é o curso, o que ele trata, qual é o perfil do aluno, um pouco da história do curso. Eu fiz uma pequena apresentação para vocês e se vocês tiverem dúvidas, depois tem um e-mail que vocês podem mandar, tem um número de WhatsApp que vocês podem mandar também para tirar dúvidas, tá bom? Então, a pergunta que não quer calar, né? Por que fazer administração de empresas? Com tanto curso que tem por aí, por que fazer ADI? Porque a administração, ela constitui um conjunto de muitos princípios, é muito amplo, de práticas, de técnicas, tem vários objetivos, que é a de condução da ação de um grupo de indivíduos com finalidade. Quer dizer, o administrador, ele tem metas a cumprir. Um administrador, ele é um cara que trabalha sempre sob pressão e que toma decisões e que se utiliza de outras áreas dentro da empresa para poder tomar decisões. A administração surgiu por causa de uma necessidade, né, de um sistema de cooperação de humanos que no ano de 5.000 a.C., na Suméria, essa atividade fosse reconhecida como uma atividade cooperativa. Então, a administração trabalha com metas e também trabalha dentro de uma perspectiva cooperativa. Modernamente falando, a gente tem a Taylor, né, Frederick Taylor, que foi um dos grandes estudiosos da administração, ele e outros também, mas que trata do quê? Ele fala que é importante, ele começou a pensar dentro dessa questão de mecanização, ele começou a treinar funcionários, ele começou a analisar as metodologias do que estava sendo proposto, e aí ele começou a desenhar, por exemplo, uma metodologia de como trabalhar na questão de departamento de recursos humanos, como trabalhar na questão das vendas, criar metodologias para que as pessoas fizessem mais em menos tempo. Isso refletiria, obviamente, em custo, seria menos custo, que é uma grande questão da administração, né? Há empresas que estão orientadas para o custo e há empresas que estão orientadas para a questão da qualidade, então são questões diferentes, mas modernamente a primeira ideia de modernidade de administração que se tem é essa visão do Taylor, que sempre previu aumentar a questão da produtividade. Aí vocês têm lá um filme que vocês podem assistir que é o Tempos Modernos, do Chaplin, que é a coisa da produtividade. Ali nesse tempo ainda não se pensava muito na questão do ensinar, do aprender, de utilizar o que o funcionário já trazia, não se falava muito em cultura da empresa, nada dessas coisas que hoje se fala. Isso é uma questão inicial da modernidade. Então, supervisionar os trabalhos, dar instruções programadas, pagar por quantidade, quer dizer, a produtividade, né? Quanto mais você produz, mais você ganha e menos você gasta. Hoje se sabe que não é assim que funciona, né? Em todas as empresas. Hoje se sabe que quanto mais você cresce, mais você tem também despesa. E aí você tem que, de fato, crescer para poder cobrir aquela despesa. Por exemplo, a questão de estoque, a questão que se trabalha na logística, né? E tudo que a gente ensina nessa área. Então, o Taylor, na época dele, ele foi um ícone porque ele conseguiu maximizar a eficiência da organização. Então, isso é muito importante. Isso foi algo que mudou. Não é porque a gente não usa mais isso, é que a gente deixa de utilizar a essência de tudo que foi aprendido. E aí entra nessa questão de modernizar. Mas o que faz um administrador? Um administrador, a gente utiliza o PODC: planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, todas essas funções, elas fazem parte de uma grande gama de habilidades e que são necessárias para o administrador. Então, o administrador, ele tem que saber fazer planejamento, né? Ele tem que planejar tanto daqui a 3 meses, para daqui a 1 ano, para daqui a 5 anos e 10 anos, para ele estar colocado no mercado. Ele tem que saber organizar esse planejamento e dar prioridade do que é mais importante, dirigir pessoas, dirigir a logística, dirigir independentemente do que acontece no mercado e controlar. Controlar o quê? Pessoas, gastos, clima operacional, tudo isso que tem a ver com a empresa. Hoje a gente tem visto o que está acontecendo com essa situação de pandemia. Vocês estão em casa, eu estou na minha casa, como vocês podem ver. As grandes empresas, as empresas que conseguem se organizar, elas têm um bom PODC, porque elas viram isso como a gente chama de plano de contingências. Se acontecer, tocarem uma bomba, é o que a gente está vivendo, né, entre aspas. O que fazer? Como gerir? Eu tenho que estar planejado já para conseguir manter uma empresa cuidadosa. Ela consegue sobreviver uns 6 meses numa situação como a gente está vivendo agora. É a função de administrador. A Strong Exags, ela faz justamente isso. Ela mostra para esse administrador e ensina para ele esse passo a passo do que ele deve fazer para manter a sua empresa saudável. Quais são as áreas de administração? As mais simples, as mais conhecidas são financeiros, pessoal que gosta de mexer com número, com a parte financeira; recursos humanos, que lida com pessoas, com contratação, com capacitação, né? Não é só pagamento e não é só folha de pagamento e só questões salariais. Não, tem uma série de coisas hoje. Isso era conhecido como departamento pessoal, hoje é reconhecido como recursos humanos. Então, o que cada funcionário meu sabe é função de administrador. Trabalho de vendas, você vai trabalhar com a equipe de vendas, com o departamento de marketing
interligar esse departamento de marketing com a publicidade, que é um outro curso que a gente oferece aqui na instituição. E, além de tudo, esses são os mais comuns. Além de tudo, o administrador pode fazer um processo de definição de políticas operativas, trabalhar na cooperação das atividades de marketing, na organização de estoque, na gestão de processos e empreendedorismo, que é uma área que alavanca o país. É uma área muito importante, muito promissora num país como o nosso. E, sobremaneira, no momento em que as pessoas começam a comprar de maneira diferente. As pessoas não querem mais ter aquele carro exatamente igual. Elas querem coisas diferentes. Ela quer um carro diferente, ela quer uma roupa diferente, ela quer um alimento diferente. E aí a gente tem espaço para o empreendedor, que é aquele cara que vê a luz no fim do túnel, né? Ele vê o pote de ouro lá no fim do arco-íris. E aí as faculdades tradicionais eram faculdades que não davam essa disciplina. Hoje a gente oferece essa disciplina. Além dessa disciplina, a gente tem um centro estratégico de negócios, que é uma disciplina em que os alunos já trabalham nas empresas, já fazem consultoria para a empresa em todos os ramos, né? São grupos de alunos. No 7º semestre fazem esse trabalho. A gente tem a empresa júnior, que trabalha dentro dessa perspectiva também de ajudar as empresas em determinado setor, no setor onde elas têm mais fragilidades, e as próprias noções das disciplinas de empreendedorismo, que a gente tem também, já tem no 1º semestre, para que a gente comece a trabalhar com todas essas estruturas, que elas são utilizadas dentro de toda a administração tradicional. Conforme os dados que a gente tem, né, eu tenho um dado aqui de 2017, 60% das empresas fecham suas portas há 5 anos. E por que será que isso acontece? Uma das questões mais importantes que fazem com que isso aconteça é simplesmente o fato de os empreendedores não serem administradores, eles não conhecerem os processos de gestão. Aí você pode dizer, poxa, mas meu pai tem uma empresa, a empresa do meu pai tem 30 anos e ele não fez administração. Sim, os tempos eram outros. E aí, com a questão da prática, ele foi elaborando e melhorando as suas relações com o mercado. Mas, como eu falei para vocês, hoje se compra outras coisas, hoje todo produto está atrelado a um serviço, hoje eu preciso ter uma possibilidade de ter uma empresa digital concomitantemente à minha empresa física. Raros são os negócios que não utilizam a tecnologia digital e essas formas novas de comunicação para realizarem seus negócios. Então, muito do empreendedorismo se dá por conta também desta comunicação. O mercado de trabalho, né, 1.332.260 empresas registradas. Para cada empresa dessas, no mínimo, eu vou precisar de um administrador, independentemente do foco. Grandes empresas têm um administrador para cada área. E aí, geralmente, as pessoas fazem administração, gostam de uma das áreas, que são áreas amplas, né, que se conversam entre si, gostam das áreas e acabam indo para uma outra área dentro da administração, que aí entra marketing, logística, recursos humanos, vendas, estratégia, financeiro, comercial. Você tem N possibilidades no curso de administração. E é uma liderança estratégica em cada um desses departamentos ou dessas áreas que vai ser indispensável. Por quê? Porque uma deve conversar com a outra e todas devem ter uma comunicação horizontal e vertical. O dono da empresa, o CEO da empresa, ele deve conhecer exatamente o que a empresa possui, desde os departamentos que são considerados departamentos operacionais, que são, vamos pensar numa montadora, um chão de fábrica, e os táticos, que são os gerenciamentos. E ele, que é o estratégico, que é o que pensa, é o que vai utilizar as informações vindas desses outros lugares para tomar a decisão. Mas o bom gestor é aquele que toma a decisão levando em conta a coletividade. Qual é o perfil de um administrador? O que eu preciso ter, então, para ser um administrador? Eu preciso ter uma capacidade de motivação, eu tenho que estar bem resolvido com quem eu sou e saber conduzir as equipes de maneira adequada, não pelo medo. Existem alguns tipos de liderança que na aula de RH vocês vão saber, mas a gente aposta mais num líder laissez-faire, que é aquele que deixa as pessoas trabalharem e trabalham com produtividade. As grandes empresas como o Google, por exemplo, ela não tem um horário de trabalho fixo, mas ela trabalha com produtividade. E a gente está utilizando isso nesses dias de hoje. Vocês mesmos, em sala de aula, vocês podem ter essa possibilidade de organizar os estudos. Vocês têm a aula de vocês, né? Digital, acredito eu, mas vocês organizam os estudos, vocês organizam o que fazer primeiro, qual trabalho entregar primeiro. Então, assim, isso é um perfil do administrador. A gente já é administrador por essência. O desejo pelo autodesenvolvimento, desenvolver coisas e se autodesenvolver, aprender, ensinar, não ter medo de perguntar, não ter medo de conversar com as pessoas, definir prioridades. Um bom administrador, ele consegue definir dentro de um todo o que é mais importante naquele momento e naquele tempo. E se automotivar, porque não é fácil ser administrador, né? Para colocar todos os planos de ação e colocar todas as nossas metas para rodar e bater essas metas, eu tenho que motivar as pessoas, eu tenho que conduzir, eu tenho que tratar de, muitas vezes, conflitos que não são da empresa, mas que vêm de fora, né? Então, assim, selecionar, saber dar um puxão de orelha sem ser duro, saber elogiar, é muito importante.
importante. Então, isso tudo faz parte do perfil do administrador. Ele precisa, antes de mais nada, ser humanizado. É os administradores que a gente propõe nos dias de hoje. Quais são as tarefas, então? Aí, resumindo para vocês, liderar e motivar colaboradores. Eu diria que um bom administrador, ele tira a melhor essência de cada um dos colaboradores. Planeja objetivos e metas da organização, organiza o que ele tem de recursos materiais, organiza e sabe do controle financeiro do negócio, tem ideia de quanto que ele gasta, de quanto que é o valor dele como pessoa, de quanto que é o valor da sua equipe, controla fluxos de caixa, de trabalho, de tarefas e também atua em projetos. Então, você, para ser administrador, você precisa ter algumas dessas características. Algumas a gente já nasce com elas. Outras a gente consegue desenvolver por meio de uma instituição, de um curso que preveja o cuidado com você estar sempre estudando, com você estar sempre inovando. Então, a inovação é algo que é muito importante, né? E para a gente da Strong Executives, o que é mais importante é o profissional, porque não existe coisa que seja mais cara na tua empresa do que o profissional, porque não adianta nada você ter o melhor equipamento, o melhor prédio, e se você não tiver um profissional engajado, que esteja ali trabalhando com você, gostando do trabalho, sendo crítico, que é importante, a gente cresce com as críticas. Então, é essa a ideia que a gente tem de administração. O que se estuda, então, de administração? Basicamente, nós temos 8 semestres, seriam 4 anos, e aí a gente tem, na Strong, a gente começa com comunicação empresarial, a gente estuda marketing, que vem da comunicação, né? Da área de comunicação, eu tenho comunicação empresarial, administração mercadológica 1, administração mercadológica 2, marketing digital. Aí eu vou ter de RH, né? Eu vou ter comportamento do consumidor, recursos humanos 1, recursos humanos 2. Eu vou ter administração estratégica, logística, processos gerenciais e várias outras atividades aí. Vamos ter as exatas também, tá, gente? Vamos ter matemática 1, matemática 2, que são noções de matemática. Vamos ter estatística 1 e estatística 2. Por quê? Porque a gente precisa saber controlar número também. Agora, você pode partir para uma área mais humana ou uma área mais exata. Depende. Vamos ter matemática financeira, vamos ter contabilidade aplicada à administração e algumas outras disciplinas nessa área. E várias outras disciplinas ligadas, por exemplo, sociologia, filosofia. Mas por que eu tenho essas disciplinas em administração? Porque o administrador, ele tem que ser humanizado. Lembra que eu falei no início? Então, para ele ser humanizado, a gente tem essa gama de disciplinas. E o aluno Strong Executives, além de ter todas essas disciplinas, quando ele vai chegando lá pelo 6º semestre, ele começa a ter horários vagos para que ele curse disciplinas que sejam interessantes para ele. Por exemplo, eu quero cursar, eu quero saber um pouquinho mais sobre investimento na Bolsa de Valores, sobre investir em ações. A gente tem uma disciplina eletiva que oferece sobre a Bolsa. Então, eu quero aprender mais sobre o direito do consumidor. A gente tem uma disciplina para isso. Então, a gente oferece uma gama de disciplinas que são interessantes e que estão no dia a dia dos alunos, para que os alunos formem os seus currículos. Então, você tem um número X de disciplinas e dentro do curso é obrigatório você cursar 5 disciplinas que você escolha dentro do curso. Ou cursar na instituição Strong Executives ou cursar em forma de intercâmbio, se você for para fora, que também é válido. Ou se você quer cursar em uma outra instituição específica, você pode também, e você tem que trazer, mas tem que ser disciplina, não pode ser curso, tá? Fora isso, você tem opções de cursar o que você mais quiser. Uma outra questão legal que é importante de se falar, muitos alunos nossos fazem administração e a nossa instituição, ela te dá a possibilidade da dupla titulação. Você, por exemplo, pode fazer administração e economia em 6 anos, o que você levaria 2 anos a mais para fazer administração mais economia. Por quê? Porque a gente tem a dupla titulação e a gente tem, nessas 2 cursos, a gente tem a certificação Getúlio Vargas, né? Então, é importante também dizer que a gente é afiançado e acreditado pela EQUA. A EQUA é uma organização internacional que vem às instituições e que nos certifica, né? Se nós somos bons, ela dá a sua certificação. Então, além de você ser certificado pela Getúlio Vargas, você tem a acreditação internacional da EQUA, o que faz com que os nossos cursos, quando você cursa no Brasil, você pode ir para o exterior e ele é covalidado, não tem aquela história de fazer mais 1 ano e meio para convalidar o diploma, não. Se você vai para uma instituição que é certificada pela EQUA, você consegue cursar administração. E uma coisa melhor ainda, você tem uma escola chamada Nova de Lisboa, que é uma referência em escola de negócios, sobretudo na área de economia e administração, e você pode cursar um semestre inteirinho na Nova de Lisboa. Como que você faz isso? Você pode ser até no primeiro semestre. Você passa 6 meses lá, pagando o que você paga no Brasil. Obviamente, você vai ter a despesa, né, o custo de vida lá, que a gente tem como orientar, e tem um grupo que já tem os lugares certos em que os nossos estudantes vão, e você pode cursar um semestre lá. Já imaginou você um semestre durante a graduação, sem parar os seus estudos na Europa, conhecendo tudo que tem de diferente lá? Não agora, mas para uns
uns meses à frente, é bem interessante. Nenhuma outra instituição vai te oferecer isso, viu? E aí, falando sobre tudo isso, né? Eu quis ser breve, eu não quis ficar atrapalhando muito vocês. Eu convido vocês, se tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar um e-mail para mim diretamente, daniele.lima@exatos.edu.br, e esse é meu WhatsApp, 983812824. Você pode falar diretamente comigo, me mandar dúvidas, eu tiro as dúvidas para vocês. A gente pode ter a possibilidade de entrar na universidade aqui na Strong Exagas. A gente tem 3 formas: nota do Enem, a prova tradicional agendada e uma entrevista em que você traz as suas notas do ensino médio, todas do primeiro, segundo, terceiro ano, faz uma redação de próprio punho, se apresentando, uma carta de apresentação para mim, endereçada a mim, apresentando-se por que você é um bom candidato para estudar com a gente, e tem uma entrevista também face a face, que pode ser neste momento em que a gente está vivendo. A gente vai fazer essa entrevista online, ou você pode esperar ou guardar um pouco e fazer essa entrevista pessoalmente comigo. E eu agradeço a vocês. Você pode conversar comigo ou conversar com o Maurício ou a Solange, que são os responsáveis do marketing. Uma vez que começa um semestre, você pode também assistir uma aula de verdade na íntegra para saber como é que funciona, conversar mais comigo e pesquisar. Pesquise muito sobre o curso que você quer. É muito importante que você entenda e que você saiba exatamente aquilo que você quer. Pesquisem sobre as instituições, busquem saber o que é melhor para vocês, né? Pesquisa nota de ENAD, pesquisa empregabilidade. O índice de empregabilidade é algo muito importante. Os nossos alunos, eles têm um índice de empregabilidade em torno de 94%. E o salário do aluno Strong Exagas está 60% acima do valor de mercado. Por quê? Porque a gente é uma instituição séria. A gente prevê que os nossos alunos sejam sérios. Então, assim, você vai dizer, mas ninguém conhece a Strong Exagas. Você pode saber que os empresários conhecem. Então, nos processos seletivos, para vocês terem uma ideia, essa semana chegou a Scania ligou para a gente e pediu para oferecer vagas, são 25 vagas de estágio e elas querem só aluno exatas. Então, assim, é uma honra para a gente receber, né, um contato desses e divulgar essas vagas para esses alunos. Eu quero agradecer a todos vocês por terem assistido esse pequeno vídeo, essa pequena apresentação. Eu acredito que em algum outro lugar aí vocês vão ter uma apresentação institucional, né, de como é a nossa instituição, de o que ela tem, de o que ela conta, a questão da história da instituição. E aí, fico à disposição de vocês têm meu número aí, para poder conversarem comigo a hora que quiserem e que acharem melhor, tá bom? Pesquisem, se cuidem, por enquanto fiquem em casa.